aí, galera, beleza? Eu sou o seu professor de Física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Circuito da Física. E hoje iremos ter a nossa terceira aula de Mecânica de Fluidos e Hidrostática. E hoje vamos falar sobre quem? A pressão atmosférica, né? E o cálculo dessa pressão atmosférica. Então, venha comigo e vamos aprender Física com qualidade. Pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície da Terra. Se o ar é um fluido, ou seja, lembrando que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, então ela vai exercer pressão, né, sobre a superfície da Terra. E é o que vai acontecer aqui, né, em Quito e Guayaquil. Por que eu trouxe esses dois exemplos para a gente aqui? Porque Quito fica numa situação bem alta, em cima de uma montanha, aproximadamente 2.900 metros de altitude. E Guayaquil está no nível do mar, certo? Uma cidade litorânea do Equador. E Quito é a capital do Equador. Trouxe esses dois exemplos aí. Veja bem, observe, a coluna de ar que está em cima de Guayaquil é maior do que a coluna de ar que está em Quito. O que isso significa? Gente, se a pressão ela é a densidade vezes a gravidade e vezes a profundidade, então quanto mais profundo eu vou ter uma pressão maior. Ou seja, é como se Guayaquil tivesse numa situação onde tivesse mais imerso, mais lá no fundo do fluido que seria o ar. Ou seja, ele vai ter mais pressão porque existe uma coluna de ar maior que está imprimindo sobre Guayaquil. Diferentemente de Quito, que eu vou ter uma coluna de ar menor. Ou seja, o ar lá é mais rarefeito, certo? O ar lá é mais rarefeito e com isso existem umas consequências que não são muito legais para nós que vivem numa situação em baixas altitudes. Para a gente chegar lá, a gente tem que se estabilizar, tem que se acostumar com a situação, porque o pulmão vai sofrer um pouquinho, né? A respiração vai sofrer um pouquinho, né? Tem gente que tem diarreia, certo? Com outros problemas que não são muito legais. Então, precisamos nos acostumar, porque lá o ar é mais rarefeito, o pulmão das pessoas que moram nessas regiões são mais expandidos, né? Ou seja, eles conseguem fazer a ventilação pulmonar com um pouco mais de facilidade do que a gente, o pulmão é mais contraído. A bola, quem joga futebol nessas regiões, a bola corre mais rápido porque tem menos ar, então o atrito com o ar é menor, então a resistência do ar também é menor lá. Então, o ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição é menor lá também, ou seja, o que é ebulição? Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, se você tem água fervendo lá, a água ferve mais rapidamente, com a menor temperatura. Enquanto aqui você ferve água com 100 graus Celsius, lá você pode ferver água com 95 graus Celsius, então diminui um pouco. Então tem essa relação. Beleza? Então essas são algumas consequências, né, da pressão atmosférica em baixas altitudes e em altas altitudes aí, certo? Agora vamos para o cálculo da pressão atmosférica. Cálculo da pressão atmosférica, experimento de Torricelli. Esse experimento de Torricelli é muito famoso, né? Não só o Torricelli fez esse experimento, mas também o Pascal, que a gente vai falar depois dele aí. Imagina uma situação como um recipiente cheio de mercúrio, e aí o Torricelli pega uma proveta, enche de mercúrio e tampa. E aí ele joga dentro desse recipiente com mercúrio. O que vai acontecer? Bom, vai descer, né, o fluido dentro da proveta vai descer para o recipiente com mercúrio. Ok, beleza. Só que ele percebeu que esse fluido não vai descer todo, ele não vai sair totalmente. E ele ia ficar com a altura da coluna da proveta, com o líquido aqui, ia ficar, 76, estavam ficando 76 centímetros. Ele fez esse experimento várias vezes e percebeu que não era coincidência. Aqui, né, nesse ponto aqui, era praticamente vácuo, tá? E aqui é a pressão da coluna de líquido em cima desse ponto A aqui. E por que eu peguei esses dois pontos, o ponto A e o ponto B? Lembre-se que o ponto A e o ponto B estão na mesma horizontal, ou seja, a mesma pressão.
Então veja, a pressão aqui, ó, a pressão aqui em cima da superfície do líquido, que ou seja, no ponto B, é a pressão atmosférica. Isso significa que a pressão dessa coluna de líquido aqui no ponto A será igual à pressão aonde? No ponto B, porque eles estão na mesma, certo? Na mesma, quem? Mesma horizontal. Ou seja, o que é que o Torricelli concluiu? Ele concluiu que a pressão no ponto A é igual à pressão atmosférica. E ele também concluiu, obviamente, que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio. Simples assim. Ou seja, essa coluna aqui, a altura da coluna, 76 centímetros de quem? De mercúrio, em cima desse ponto A aqui, que está na mesma horizontal no ponto B. Ou seja, lembrando que a pressão atmosférica no ponto B não é a pressão no ponto B é a pressão atmosférica. Ou seja, ele concluiu que essas pressões, a pressão no líquido aqui de mercúrio, é igual à pressão atmosférica aqui. Ou seja, a pressão atmosférica ele concluiu que era 76 centímetros de mercúrio. Nos livros vocês vão ver mais assim, né? Que a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio. Essa é a unidade de pressão. 76 centímetros de mercúrio. Gente, isso é interessante. Porque daí eu posso relacionar essa unidade, tá? Essa unidade aqui, milímetros de mercúrio, com a unidade de quem? No SI, no Sistema Internacional. Então eu posso calcular aqui, certo? A pressão atmosférica no Sistema Internacional de Unidades. Bom, se a densidade do mercúrio ela é igual a 13,6 kg, ou melhor, né? 3,6 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Né? Essa é a densidade do mercúrio. A gravidade do planeta, né? Nossa gravidade aqui, gente, vocês já sabem, né? É o nosso 9,8, tá? Metro por segundo ao quadrado. E a altura? Gente, lembrando, tá tudo no SI. Lembra da aula de densidade, né? A aula de densidade, a unidade de densidade no SI é quilograma por metro cúbico. E a aceleração é metro por segundo ao quadrado. E a altura, ou a melhor, a profundidade, como a gente chama aqui, lembrando que é 76 centímetros, né? Mas transformando em metros, né? Porque tá tudo em metro aqui, ó. Então vai dar 0,760 metros. Erickson, por que você fez isso? DGH. Quem é DGH, gente? Pressão, gente. É pressão nesse ponto aqui, tá? Certo? Então, eu posso calcular usando aqui, ó. Se eu sei que a pressão da atmosférica é 760 milímetros de mercúrio e eu vou calcular agora usando, né, Newton por metro quadrado, que é o nosso Pascal, eu também posso relacionar isso com uma atmosfera, que é a unidade da pressão normal, certo? Que a pressão normal também pode ser dada em atmosfera, beleza? Bom, se a pressão no ponto A aqui, a pressão de coluna de líquido aqui, ó, do mercúrio, é DGH, tá? Então eu vou dizer que pressão, vou colocar PA, que é a pressão no ponto A aqui, é igual a densidade Hg vezes G vezes a altura, que é a altura aqui, ó, relacionada na altura de líquido aqui de mercúrio, certo? Então a pressão no ponto A é igual, vamos lá, gente, 13,6 vezes 10 a terceira, que multiplica 9,8, que multiplica 0,760. Gente, isso daqui, a pressão no ponto A, ou melhor dizendo, a pressão atmosférica, ela vai ser igual
a 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. Tá, gente? Esse é o resultado, certo? Ou seja, a pressão no ponto A é a mesma no ponto B. Qual é a pressão no ponto B? Pressão atmosférica. Ou seja, 760 milímetros de mercúrio. Que é igual à pressão no ponto A, que é 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. Ou seja, eu posso relacionar, né, gente? 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 vezes 10 à quinta. Eu vou colocar 1 vezes 10 à quinta, gente, que é aproximadamente isso, tá? Eu vou desprezar o 0,1, certo? Considerar 1 vezes 10 à quinta Pascal. Pessoal, isso daqui também é igual a 1 atm, tá? Certo? Em atmosfera. 1 atm é a unidade relacionada à atmosfera, certo? Lembrando que a pressão no nível do mar é quem? É 1 atmosfera, que eu posso relacionar com 760 milímetros de mercúrio e 1 vezes 10 à quinta Pascal. Certo, gente? Isso daqui é a nossa brincadeira, certo? É o cálculo da pressão atmosférica relacionando todas as unidades. As unidades aqui, as unidades, tá? As unidades aqui, Pascal, que é Newton por metro quadrado, certo? A unidade de milímetro de mercúrio. Então eu fiz esse cálculo aí, eu mostrei para vocês como é feito o cálculo da pressão atmosférica. Bom, mas vamos para um experimento, certo? Do nosso amigo Pascal, que ele fez na França, para divertir a galerinha. Esse foi o experimento aqui do Pascal na França. Ele fazia isso em público, né, com a galera. Então ele provavelmente foi para um bar, né, encher a cara e daí foi fazer uma brincadeirinha com a galera para calcular a pressão atmosférica. Não é isso? Não, gente, não sabemos, na verdade, se foi isso mesmo. Mas ele fez um experimento interessante, que daí a gente vai fazer um questionamento agora. Bom, a gente fez o cálculo da pressão atmosférica usando mercúrio. Por que, Eric, não podíamos usar água? A gente poderia usar água. Por que não? Pois é. A gente poderia usar qualquer coisa. Bebida alcoólica, água, qualquer líquido, gasolina. Nessa época, né, na época do Pascal, não se tinha ainda a ideia de gasolina, né? Mas, veja bem, por que a gente não usa água, por exemplo, para fazer o cálculo da pressão atmosférica? Porque como a água ela é menos densa do que o mercúrio, então eu teria que ter uma coluna, sabe de quanto? De mais de 10 metros de coluna de água, certo, gente? Ou seja, eu tenho que ter uma proveta acima de 10 metros para eu conseguir calcular a pressão atmosférica usando a água. E a água em recipiente. De onde os caras tiraram a ideia de uma proveta gigantesca de mais de 10 metros para conseguir fazer isso? Né? Então, realmente era bastante complicado o Torricelli fazer com a ideia com água. Então, ó, veja que como a água é menos densa do que o mercúrio, eu precisaria de algo bem grande para conseguir fazer. Você vê que com o mercúrio deu 76 centímetros. Com a água, deu 10 metros. Então, gente, o que a gente tem aí? O que a gente observa? Que a pressão, né, usando usando a água aqui, calculando a pressão usando água, eu teria o quê? Aproximadamente, ó, se a pressão aqui, lembrando, fazendo a mesma analogia com o problema do mercúrio, a pressão aqui, certo? Em cima da água, é a mesma que está dentro da proveta aqui, na mesma horizontal, e significa que é a pressão atmosférica, né? Então a pressão atmosférica, 1 atm aqui, tá? Que é a nível do mar, era igual que a 10 metros de coluna de água. E aí, eles também usaram vinho. O vinho, gente, imagina. Só que o vinho, como era menos denso ainda do que o mercúrio, e menos denso do que a água, daria uma altura maior, uma profundidade maior aqui. 15 metros. Então dá 15, ou seja, 1 atm, né?
ou seja, um ATM que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, é igual a 10 metros de coluna d'água, que também é igual a 15 metros de coluna de vinho. Certo? Essa é a unidade. A gente pode usar 15 metros de coluna de vinho para relacionar com as outras grandezas, mas é claro, só que não se usa muito. Tem uma questão do Enem que eu resolvi, né? Tem um vídeo aí, tá? Que tem, eu vou colocar o card aí, certo? Em algum lugar. Que na prova, na questão do Enem, fala sobre metro de coluna d'água. Então, no Enem já caiu uma questão com essa unidade, de 10 metros de coluna de água. Tá? Então, tenha muito cuidado, tem que lembrar dessas unidades aí, gente. Tem que botar na cabeça as unidades, tá? Para resolver as questões, né, do vestibulares e do Enem também, beleza? Então é isso, galera. Olha, que coisa maravilhosa, né? A gente conseguiu relacionar todas as grandezas, calcular a pressão atmosférica, que não é uma coisa muito difícil, né? Não é difícil, é bem simples, né? Só que, claro, né, numa situação a gente tem que ter mercúrio, tem que ter líquidos bem densos para a gente conseguir. Né? Se for um líquido como que tem uma densidade da água ou menor que a água, né, é difícil, né, para calcular. A gente teria que ter uma proveta gigantesca, né, 15, 20 metros por aí, beleza? Então é difícil, mas veja como foi feito, não é muito difícil, é bem legal, inclusive. Beleza, gente? Então, muito obrigado, gente, por assistir esse vídeo. Compartilha, curta, manda pra galera. Aproveita aí, gente, certo? Conteúdo de física de graça, com qualidade aí para vocês, tá? Isso é muito importante. Estou fazendo de graça para vocês aqui. Conteúdo com qualidade de física, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e assiste as outras aulas também. Aula 1 e aula 2. Até mais.